Olá, salve, salve! Band Mulher começando ao vivo nesta terça-feira. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. É um prazer estar na sua companhia para a gente bater aquele papo todo dia sobre um assunto diferente. E aqui a gente fala de assuntos que vão te ajudar a ter mais qualidade de vida. Anote aí o nosso WhatsApp. O número é o 71999719009. Esse é o telefone para você mandar a sua mensagem, a sua pergunta, que a gente responde ao vivo durante o programa. Manda também uma foto sua assistindo o Band Mulher. Me diz da onde você fala, que eu quero te conhecer e vou colocar sua foto aqui na tela do Band Mulher. Olha só, hoje tem o nosso quadro especial Bem Casado, com os detalhes da Expo Chique, que vai acontecer no cerimonial Rainha Leonor. E aqui no estúdio o assunto é: meu filho vai mal na escola, o que fazer? A gente sabe que essa é uma preocupação de muitos pais e responsáveis. Brigas na escola, notas baixas, dificuldades de concentração são alguns dos problemas. E podem sim ser sinais que a criança ou adolescente dá para mostrar que algo não está indo muito bem. Você tem dúvidas? Manda para o nosso WhatsApp, esse número que aparece aqui na sua tela. E aqui no estúdio eu recebo a professora do Ensino Fundamental, Silvana Nascimento. Olá, Silvana, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Aqui com a gente também, a gente recebe também o Amarildo Calabres, que é coordenador pedagógico. Tudo bem, Amarildo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pamela. A professora, advogada e mãe de uma aluna adolescente, Sara Cortes, também é nossa convidada. Tudo bem, Sara? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. E a Inês Soledade, que é professora e especialista em educação matemática, também é nossa convidada. Logo a matemática, que é um bicho-papão, a gente vai entender como que a gente pode desmistificar esse negócio de ter medo da matemática, né, Inês? Sejam todos muito bem-vindos para a gente falar sobre esse assunto de fato que aflige muitos pais, né? Meu filho vai mal na escola, o que fazer? E aí, Silvana, eu comecei citando alguns problemas, né, como falta de concentração, notas baixas, brigas na escola, mas eu queria saber de você que está ali no dia a dia na sala de aula, quais são os problemas mais frequentes que esses alunos apresentam? Os problemas são frequência, né? É um dos grandes problemas hoje. A falta do acompanhamento familiar é um dos problemas também que surge. As doenças excessivas, né? Isso faz com que o rendimento da criança caia bastante, né? Diminua bastante. A falta de concentração, né? Alguns problemas de visão, de audição. Esses são alguns dos problemas. É mais fácil a gente achar uma criança, um adolescente que tem dificuldades do que uma criança que não tem dificuldade na escola? É mais frequente essa criança ter, de fato, dificuldades na escola? Não. Não? É equivalente, vamos dizer assim. É bem equivalente. Muito bem. Amarildo, você como coordenador pedagógico, a Silvana já trouxe pra gente algumas questões aí, como a questão da frequência, que de fato é muito preocupante, né? Alunos que não têm uma frequência regular na sala de aula, e isso impacta diretamente no resultado final, mas eu acho que a gente pode destacar a questão da família, né? A educação, ela tem que ser coletiva, é família e escola, né? Tem um limite até onde a escola vai, até onde a família vai? Tem, Pamela. E primeiro, queria agradecer, né, por estarmos aqui, nós que somos da rede municipal. Exato, obrigada a você. E saudar meus colegas que estão lá assistindo a gente, né? E dizer sim, tem um limite. Mas antes eu queria dizer e louvar a pergunta que tece um pouco a discussão aqui, né? Eu acho que quando a família diz, meu filho não vai bem, o que devo fazer, o que eu posso, o que eu tenho que fazer, o que eu faço, é aí que reside para mim a primeira questão. Sim. Quando a família diz, eu estou percebendo que não vai bem, nós temos muito a ganhar enquanto escola. Ótimo, porque ele percebeu, né? A família percebeu. Há uma debandada da família. Então, esse, a meu ver, já é um problema que interfere no rendimento também das crianças, né? Claro. No nosso caso, ensino fundamental 1, séries iniciais, né, de 6 a 10, 11 anos, salvo alguns que têm distorção em idade séria. Mas há um limite, sim. O Nova, que é um grande pesquisador, sempre diz assim, olha, aquilo que não faz bem a escola deixa a desejar, assim como aquilo que não faz bem à família deixa a desejar. Sim. A família tem um papel preponderante em preparar para o convívio, né? De orientar como é que deve ser, né, esse convívio, quais são as regras básicas. Eu acho que isso, de quebra, já ajudaria bastante. Né? E a escola, obviamente, com os saberes escolarizados, né, que tem que dar conta e que, de alguma forma, só ela pode, né, claro.
dizer, né, o que tem que ser feito, ensinar aquilo que precisa ser ensinado. Então você acha que ao entrar na escola, muitas vezes a família passa essa responsabilidade e muitas vezes nem percebe que há ali um problema, uma questão nesses filhos, nesses alunos? Queria ter tempo para contar causos, provando A gente até tem uns tempinhos, tá? Separa aí alguns desses... Nós temos alunos que a família só vem pegar às 18, tendo que vir pegar às 17h10, por exemplo. Sim. Então nós temos uma garota que chora desesperadamente, o que eu faço? Ligo, cadê o telefone? Deixaram o telefone, enfim. Sim. A começar disso. Mas uma série de outros sinais, agora eu estou falando de sinais de que a família não está, digamos, prestando atenção, é exatamente não aparecer para lidar com assunto relativo à aprendizagem. Eu reclamo porque não teve uma aula, eu reclamo porque um professor atrasou, eu reclamo mas eu não monitoro, eu não acompanho o rendimento do meu filho. Para mim, esse é um problema imenso e que, de certa forma, produz dificuldade de aprendizagem. Eu tenho muitos alunos que não vão bem porque precisam chamar a atenção dos pais. Sim. Né? Eu estou aqui, cuidem de mim, me ajudem, né? Me auxiliem, venham para as festinhas. São alertas, né? Sinais que esses alunos podem dar. Inês, a Marilda falou ali um pouco relacionado à questão das escolas públicas, municipais, e nas escolas particulares também acontece muito isso? De rendimento baixo, acontece. Acontece, mas que eu também acho que é muito em função do chamar a atenção. Tem esse item aí que agrava muito, né? A questão de não ter muito tempo de estar com os filhos faz com que os filhos busquem. Eu quero minha mãe, eu quero meu pai. E eu quero chamar a atenção deles de alguma forma. Eu estou aqui, exatamente, eu estou aqui. Né? E na minha área, né, que é a área da matemática, acontece mais, né, porque a gente vem com alunos que querem chamar a atenção e não deixam de estudar, e como a matemática é sequencial, acaba que eu perdi aqueles primeiros assuntos e o seguinte eu vou precisar daqueles que estão anteriores. E aí ele já não consegue mais tomar pé da situação e realmente aí acontece estar com dificuldade de aprendizagem, porque tem assuntos bem básicos lá do iniciozinho que não foram aprendidos. Pode por uma situação dessa e pode também ser por uma situação de ter dificuldade de aprendizagem que tem que ser investigada. Né? A matemática continua sendo esse bicho-papão aí para a maioria dos alunos? Não é mais aquele bicho-papão. Sim, né? Que na minha época, por exemplo, eu morria de medo. Né? A gente tem hoje um trabalho com matemática muito voltado a ter significado para o aluno. Sim. É claro que atrás dessa matemática tem um conteúdo, a parte formal da matemática está ali, mas é uma matemática mais aplicada. Para eu aplicar um assunto de matemática, eu preciso saber do conteúdo. Então, tem a parte formal de qualquer jeito. Mas tem essa questão de ser um estudo que vem sistematizado, tem uma sequência. Então, é difícil. Você tem que acompanhar ali desde o início. Então, essa base é super importante, né? Ter essa base boa. A base. Por isso que o ensino fundamental é que estrutura o aluno para dizer se ele lá no ensino médio e na faculdade, se ele for seguir a área de exatas ou não, porque tem matemática em qualquer área, se ele vai conseguir se sair bem naquilo. Porque teve essa base. Então eu posso, no final do ensino fundamental, no nono ano, estar trabalhando conteúdo do início para dar essa estrutura, essa base. Certo. E aí ele pode engrenar. Eu tenho casos de alunos que pareciam que não iam bem, mas que pegam esses assuntos iniciais e a partir daí ele flui. Eu tenho casos desses. Talvez a gente possa contar muitos casos aqui. Professor, caso que não falta. Quando se fala com professor, né? Caso é que não falta. Olha, a Sara, como eu disse, também é professora, é advogada, é mãe de um aluno adolescente, né, Sara? A sua filha não tem, assim, de fato, uma dificuldade na escola, mas você me contou que ela se sente um pouco pressionada, né? Como é que funciona? Eu acho que no nosso caso, que a gente tem uma escolaridade da universidade, né, que fez pós-graduação, então eu acho que isso pressiona ela. E eu acho importante dizer que eu acho que o mais importante é a gente poder querer aprender com nossos filhos. Sim. Eu acho que essa é a grande estratégia, né? A gente se interessar por aquele conteúdo que ele está aprendendo e querer que ele ensine pra gente. Eu acho que a minha principal estratégia é essa. É admirar, saber que ela vai trazer muitos conhecimentos pra gente, né? Porque eu acho que a geração dela é uma geração muito mais antirracista, antimachista, anti-homofóbica, mais feminista, e tem uma relação outra entre eles, né, de menos hierarquias. E então eu acho que ela nos ensina muitas coisas. Então acho que essa admiração, eu acho que foi a base assim para entender quando ela estava indo bem e quando ela não estava indo bem. Como é que você percebeu que ela poderia ter se sentido pressionada
porque vocês ali são doutores, especialistas aí na profissão. Como é que você percebeu que isso poderia estar gerando uma pressão para sua filha? Ela te contou? Acho que a pressão da nota. Sim. Quer dizer, essa expectativa que a gente poderia ter em relação à nota, em relação ao boletim mesmo, formal, né? Como é que ela estaria sendo na escola, acho que isso sim. E o medo de não passar no vestibular, sim, né? O medo da universidade, onde vai entrar, se vai entrar na UFBA, se vai entrar numa pública. Eu acho que isso também é também verbalizado, né? Entendi. Muito bem. Daqui a pouco você vai contar pra gente como é que você consegue lidar com essa situação, né? Amenizar um pouco essa pressão que a sua filha sente. A gente já está recebendo várias perguntas no nosso WhatsApp. A gente responde logo depois do intervalo. É uma pausa bem rapidinha, mas antes você fica com o recado do Salão Samarina. Hoje ela quer ficar mais bonita. Hoje ela quer brilhar por aí. Fazer as pazes com o espelho. Ficar de bem com a vida. Se sentindo mais amada e feliz. No Samarina eu vou te encontrar. Samarina aqui. Samarina, 20 anos de amor por você. Band Mulher está de volta, eu já estou de pé, porque agora é aquele momento de falar com quem está planejando o casamento. É hora do Bem Casado. Hoje eu estou aqui no estúdio com a Fagna Freitas. Fagna, que é gerente de eventos da Santa Casa da Bahia, porque no final de agosto acontece a Expo Chique no cerimonial Rainha Leonor. Tudo bem, Fagna? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Pamela. Conta pra gente, já é a 7ª edição da Expo Chique, né? Sim, exatamente. A gente começou em 2013 um projeto para mostrar para a Bahia que a gente tem bons fornecedores de eventos, tanto quanto o mercado lá fora. Legal. Era uma coisa que me incomodava quando alguém casava e trazia um fornecedor de fora. Sim. Então a gente precisava mostrar, não, a Bahia tem tudo de bom de todos os segmentos. E aí a gente hoje junta, já na 7ª edição, em torno de 50 fornecedores para poder promover essa rodada de negócios. Num dia só você consegue contratar todos os serviços do seu evento. Legal. Então, não tem coisa melhor do que praticidade para quem está organizando um casamento, né? Se você consegue num só lugar entrar em contato com vários fornecedores, isso agiliza muito o processo, né? Para os noivos, isso é uma ótima pedida, né, Fagna? Exatamente. No mesmo dia você pode contratar fotografia, vestido, decoração, buffet, bem casados, filmagem, um chinelinho, uma rasteirinha. Então você tem todas as possibilidades de fechar o seu evento num dia só. E com fornecedores de qualidade. Isso que é importante, né? Muito bacana. A Expo Chique é uma feira de realização do cerimonial Rainha Leonor, cerimonial que já é muito conhecido, né, como um local bem especial para a realização de casamentos. São vários eventos que são realizados no cerimonial, né, Fagna? Sim, o evento, a Expo Chique, a gente pensou na marca, dando esse poder de falar que é chique, que é um evento bonito, que é um evento que a gente coloca os fornecedores com qualidade, e pensar na pupileira, o que a pupileira oferece de melhor. Então, a nossa igreja, o nosso espaço, a beleza, os anos da pupileira, um espaço com história. E não só para casamento. A gente também faz formaturas, corporativos, todos os tipos de eventos que possam ser realizados na pupileira com uma capacidade de até 2.000 pessoas. Você consegue me dizer uma média de eventos de casamentos que acontecem lá na pupileira por ano? Olha, a gente deve fazer em torno de 85, mais ou menos. Nossa, muito legal. E como é que vai funcionar essa questão da rodada de negócios, né? Você coloca o fornecedor com contato direto com o cliente? Sim, a entrada é gratuita. Quem quiser visitar pode doar uma lata de leite em pó para os projetos sociais da Santa Casa, opcionalmente, e os fornecedores vão estar lá numa mesa para atender individualmente cada cliente que aparecer para o produto específico que ele estiver procurando. Então, fornecedores de várias áreas de casamento, como você falou, né? Sim, de todas as áreas possíveis. Você consegue fechar o seu evento num dia só. Vou lá e fecho meu casamento inteiro, consigo fazer isso? Exatamente.
só. E além disso, a gente vai ter um espaço de entretenimento. Tem um boteco, tem uma barbearia para o noivo que não quiser ficar andando atrás da noiva, ele pode fazer sua barba, cortar seu cabelo, tomar um chopp. Então, a intenção é fazer do dia um dia bastante agradável. Não só um dia comemorativo, que é o dia que você pode estar assinando os seus contratos de casamento. Maravilha. A noiva também pode tomar um choppzinho e ficar fechando os negócios também, ali, né? Também. Nada contra. Agora, como a Fagner falou, a entrada é gratuita, mas tem um ato solidário que é muito bacana, que é a doação voluntária da lata de leite, né? Sim, o Cerimonial Rainha Leonor é uma unidade de negócios da Santa Casa, na qual 100% da renda é revertida para os projetos sociais da Santa Casa. Que falando de escola, a Santa Casa tem 6 centros de educação infantil no bairro da Paz e atende 600 crianças em período integral. Então, a unidade do Cerimonial Rainha Leonor tem essa missão de ajudar na sustentabilidade desses projetos. E a entrada do evento é doação de leite em pó opcional para que seja revertido para as nossas escolas. Muito bem, então tá aí, ó, 7ª Expo Chique, nos dias 30 e 31 de agosto, na Pupileira. 1º de setembro também. 1º de setembro também, 30, 31 e 1º de setembro, na Pupileira. Conto muito obrigada, Fagner. Obrigada, até a próxima. Pamela. Olha só, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou um censo para identificar pacientes com anemia falciforme. A doença é hereditária e atinge principalmente a população afrodescendente. Gisele convive com anemia falciforme há 18 anos. A jovem descobriu que tinha a doença ainda recém-nascida, com o teste do pezinho. Desde então, ela é acompanhada, mas mesmo assim tem algumas limitações. Eu canso sempre, tenho que me agasalhar bem por conta das dores. Sempre que chove eu tenho dores nas articulações, então é bem complicado. A doença que a estudante baiana tem é genética e hereditária, ou seja, só pode ser transmitida de pai para filho. A anemia falciforme diminui a imunidade do corpo e atinge predominantemente pessoas negras. Esses casais que não sabem que tem esse traço, porque ele não se manifesta, a pessoa não sente nada quem tem traço, eles podem ter filhos com a doença falciforme, que aí sim vão ter as manifestações clínicas da doença. É uma anemia, basicamente, uma anemia crônica, que por volta dos 6 meses de idade é que ela começa a dar sintomas, se não cuidada anteriormente. Alguns dos sintomas da doença são dores articulares, fadiga intensa, atraso no crescimento, feridas nas pernas, além de estar mais vulnerável a infecções. Salvador é a capital brasileira com maior incidência de anemia falciforme. A estimativa é de que a cada 455 habitantes, um tem a doença. Porém, nem todos os casos são registrados. Em 2018, foram cadastrados mais de 1.000 pacientes nos ambulatórios especializados da capital baiana. No estado, 65 pessoas morreram por causa da doença no mesmo ano. Já em 2019, até o mês de julho, foram 36 mortes. Para tentar identificar e acompanhar os portadores da anemia falciforme de Salvador, a Secretaria Municipal de Saúde lançou um censo. Ainda existem pessoas que não sabem que têm a doença e que precisam estar sendo conhecidas, né? Precisam estar sabendo sobre a doença para que possam tratar. Todas as unidades de saúde estarão realizando esse censo e aqui nos ambulatórios especializados também, no daqui da Carlos Gomes e no do Vale das Pedrinhas. O principal exame que detecta a doença é o do pezinho, que é feito em recém-nascidos com algumas gotinhas de sangue. Porém, os adultos que não fizeram podem descobrir se tem anemia falciforme com um simples exame de sangue, que pode ser feito até o dia 5 de setembro em todas as unidades de saúde do município. Para tratar, o mais importante é ter o diagnóstico precoce, e foi o que aconteceu com o pequeno Davi, de 4 anos. Foi de extrema importância, assim, para a gente ter descoberto logo desde o início, até mesmo para saber como lidar durante as crises, a importância do uso da medicação e até mesmo para conhecer mais sobre a doença. A mãe da pequena Valentina, de 3 anos, também soube que a criança tinha anemia falciforme com o teste do pezinho e até hoje fica emocionada ao falar da luta diária com a filha. Ela já toma medicação desde 3 meses. Então, hoje, as crises que ela tem são fracas, porque também, se ela não estivesse cuidando, ela teria crises mais fortes. E ela vem cuidando da alimentação direitinho, ela não come muita coisa com gordura, quem não pode. É uma alimentação balanceada, a nutricionista aqui passa tudo direitinho pra gente e vai cuidando direitinho.
Muito bem, vamos voltar a falar sobre o nosso tema de hoje. Meu filho vai mal na escola, o que fazer? Tem uma pergunta de Alagoinhas, do Neiverson. Tem um primo de 11 anos que não gosta de estudar. O que é que eu faço? Silvana, o que é que a gente pode responder aí para o primo do Neiverson? Acolher. Acolher, né? Toda criança tem interesse em alguma coisa. Certo. Né? Em algum tema, em algum assunto, gosta de jogos. A partir daí, estimular essas crianças. Isso é o mais importante. Identificar qual é, então, o interesse para poder estimular aquele interesse, é isso? Isso. Mais do que punir aquele assunto que ele não tem interesse, né? Punir não adianta. Você precisa acolher. Acolher de todas as formas, descobrir quais são os seus interesses, né? Fazer com que essa criança se envolva em alguma prática, em jogos, em música, e a partir daí, né, estimular esse estudo. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui. É normal criança com hidrocefalia ter atraso no aprendizado, Amarildo? Pamela, é um campo complexo esse. Eu diria que nós já tivemos um caso de uma estudante com hidrocefalia e que ia bem, muito bem, obrigado. Desenvolveu-se bem, boa leitura, boa escrita. Então, assim, teria que analisar um pouco se houve um comprometimento importante e tal. Não havendo, a hidrocefalia em si não produziria, né, atrasos significativos no processo. A não ser que, por conta do quadro de doença, a criança, a família tiveram que se ausentar muito da escola. Sim. Casos em que são necessários internamentos durante a história pregressa dessa criança, o pré-adolescente ou adolescente, mas o quadro em si, não. Então, a princípio, não produziria, né, esse atraso, né? Muito bem, tem outras perguntas aqui que eu vou fazer na volta do intervalo, tá bom? A gente vai para mais uma pausa bem rapidinha, não saia daí, já já. Band Mulher está de volta. Você já ouviu falar em academia do cérebro? Em colocar o seu filho para botar o cérebro para exercitar? É isso que os alunos da Super Cérebro aprendem. A gente recebe aqui no estúdio o Jonas Galvão, que é diretor da Super Cérebro Salvador. Como é que é isso, Jonas? Academia do cérebro? É isso mesmo, Pamela. Imagine aí se nossos alunos tivessem mais concentração, mais foco, uma memória muito melhor para estar desenvolvendo as atividades. Então, no Super Cérebro, a gente trabalha a concentração para aumentar esse tempo que ele pode ficar concentrado. Sim. E a gente utiliza essa ferramenta, que é o ábaco japonês. A gente chama de Soroban. Quer que eu segure aqui para você mostrar? E aqui a gente consegue estar trabalhando, fazendo contas de matemática, na verdade é uma calculadora, né, milenar, que vem da China há mais de 2000 anos. E a gente consegue fazer contas de adição, subtração, multiplicação, trabalhando nossa concentração. E a concentração não serve só para matemática, ela serve para ler livros, para você ter noções de outras disciplinas também. Aqui você faz a conta aqui. Isso, aqui é bem prático de você aprender. Então, assim, toda essa parte de baixo aqui, ela vale 1 ponto. Tá. Todas as de cima valem 5. E a gente vai aproximando da barra e somando e afastando e diminuindo. E aí, na prática da aula, ele consegue estar pegando isso e vai aumentando a complexidade à medida que ele vai evoluindo. Muito bem. A gente está falando hoje sobre dificuldades na escola, né? Meu filho vai mal na escola, e aí, o que fazer? O Academia do Cérebro, o Super Cérebro, é para qualquer idade? Para esse aluno de qualquer idade? Pronto. Nós iniciamos a partir de 5 anos de idade. Então, a criança ela já começa a interagir. E aí, ela não tem limite de idade. Então, assim, a gente foca nos alunos, inclusive dentro de escolas, que a gente tem o nosso projeto dentro. E o que a gente foi, além do Soroban, que é o ábaco, a gente trabalha bem com jogos interativos de tabuleiro. Sim. Esses jogos, eles trabalham a noção socioemocional do aluno. Então, o aluno que ele tem dificuldade de perder ou ganhar, então ele começa a lidar com essas frustrações, ganhar estratégias para poder ganhar e fazer um novo percurso, desenvolver liderança. Então, a autoestima dele melhora porque ele confia mais, ele sabe que ele é capaz de estar vencendo aqueles objetivos. Inclusive, para quem está na terceira idade aí, quer trabalhar a questão da memória, por exemplo, né? Isso. Trabalhar mais. A memória pode ser também uma boa alternativa, né, Muitas pessoas que têm hoje uma idade já de 70, 80 anos procuram o Super Cérebro para poder melhorar, manter a mente ativa, porque é muito importante. Como é ideal para todas as idades, eles agora que estão numa fase, eu agora tenho mais tempo, procura isso, porque realmente melhora, é divertido.
E a gente outro dia a gente discutiu aqui no Band Mulher sobre a questão da memória, foi o tema aqui do nosso programa, e a gente vê que o problema de memória não é só para as pessoas de terceira idade, tá? Tem muito jovem, muita criança, adolescente também com problema de memória. Então, se a gente exercita isso, a gente pode, inclusive, prevenir e trabalhar aí para solucionar algumas questões. Agora, você falou em relação aos jogos, vocês conseguem tirar os celulares das mãos das pessoas e fazer com que elas joguem jogos de verdade, assim, reais? Lá no Super Cérebro, o aluno ele nem lembra que existe celular, porque o jogo acaba sendo muito mais interessante. Que o Super Cérebro faz. Isso é verdade. Então, assim, é um jogo desafiador, onde ele vai estar trabalhando. Existem jogos cooperativos também, então ele quer ajudar o coleguinha, ele quer desenvolver aquela habilidade. Então, ele realmente não quer interagir com outro tipo de nada digital. Isso é bem legal. E tem resultados espetaculares, assim, alunos que não prestavam atenção na sala de aula, hoje já chegam em casa com a aula na cabeça, né? Porque ele prestou atenção, ele teve aquele foco ali naquele resultado. E as notas começam a melhorar. E os pais, professores, as escolas ficam felizes porque os alunos estão tendo bons resultados. Legal. Passa o endereço e contato do Super Cérebro. Pronto, a gente tem uma sede na Graça, que fica na Graça, mas pode entrar nas redes sociais, que é o supercerebro.salvador. E a gente já dirige algumas grandes escolas de Salvador. Então, se você tem interesse também de ter o Super Cérebro dentro da sua escola, entre em contato. Muito bem. Muito obrigado. Jonas, muito obrigada pelas suas informações, obrigado, tá? Boa Pamela. tarde. Tchau. Olha só, agora vamos falar sobre móveis de qualidade para deixar a sua casa ainda mais bonita. Amanhã, quarta-feira, dia 7, tem quarta dobrada no Baianão Móveis. É a promoção mais esperada de todas, viu? Não adianta nem bater perna por aí. Preço, qualidade e prazo é no Baianão. Especialista em móveis. Aproveite que quarta-feira dobrada do Baianão Móveis. Veja só. Atenção! Atenção! Chegou a promoção mais esperada de todas. Mais esperada de todas. É a quarta dobrada Baianão. Você compra um produto e leva 2. Multiuso Alaska, só 12 de R$19,90 sem juros. Você compra um e leva 2. Repetindo, pelo preço de um, apenas 12 de R$19,90, você leva 2. Quarta dobrada, minha gente, só no Baianão. Muito bem, vamos voltar a responder nossas perguntas sobre o nosso tema de hoje. Olá, boa tarde. Meu filho está no 8º ano e está com muita dificuldade em matemática esse ano. Porém, o professor tem como regra que se o aluno chega sem o dever de casa feito, ele tem que sair da sala e não pode participar da correção. Quando ele não faz, é porque teve dificuldade. Como é que eu poderia resolver isso? A Ananda que está perguntando. Inês, o que é que a gente pode falar para a Ananda? Olha, se realmente é uma dificuldade que ele tem, né, fica óbvio aí que se ele não vai participar, ele não vai conseguir nunca sanar essa dificuldade dele, né? Então ele precisa realmente participar das aulas, porque é nesse momento que ele vai poder tirar as dúvidas dele. Agora, se não existe a base, ele não, é aquela mesma história que a gente falou nesse instante. Né? Essa dificuldade pode estar lá atrás, numa base que no 8º ano, que é a série que a álgebra chega mais forte, né? Quando a gente chegava, que agora a gente tem álgebra desde os pequenininhos, né? Mas a gente lembra que a série que era mais difícil era a 7ª série, que hoje é o 8º ano. É verdade. Porque era a série da álgebra, que hoje já está mais tranquilo, porque os meninos já chegam no primeiro ano do ensino fundamental 1, já vai começar a introduzir a álgebra, né? De uma forma mais oficial mesmo, tá? Mas se ele está com essa dificuldade de executar a tarefa em casa, com certeza não vai ser ele ficando fora da sala de aula que vai resolver. Vai piorar a situação. A mãe, nesse caso, deve ter total abertura para chamar esse professor e conversar? Conversar com a coordenação, para ver que estratégia é essa, para ver se é isso mesmo que está acontecendo. Né? E outra coisa importante é que, como eu também sou professora de matemática, os deveres que a gente geralmente passa para os alunos são feitos em classe. Sim. A grande maioria dos deveres, ou então os iniciais, são feitos em classe. Então, eles levam para casa, normalmente, vamos dizer assim, pelo menos 70% do que vai para casa, né, são assuntos e deveres já feitos na sala. Sim. E que o professor está na sala para tirar as dúvidas, que o coleguinha está na sala também, né, que a gente trabalha muito com coleguinha, com dupla, com grupo. Então, isso ajuda muito ao aluno ir sanando essas dificuldades e ultrapassando esses obstáculos deles. Então, depende muito também do interesse do aluno, dessa vontade dele superar. Mas eu acho que vale, né? Essa mãe aí chegar próximo ali do professor e entender que estratégia é essa, né? Entender o que é que está acontecendo. Sara, sua filha tem algum... Como é que você organiza o estudo dela? Tem hora para estudar, hora para brincar, hora para ficar no celular? Como é que você organiza isso? Olha, desde muito cedo a gente deixou isso muito a gestão dela. Não que a gente não acompanha. A gente acompanha. Mas ela que organiza os horários. Ela que organiza os horários. Ela organiza a mochila, ela organiza o material, ela organiza os horários. Então a gente tem muita... É uma autonomia
vista, né? Sempre, como a gente termina tendo turnos opostos e tem sempre alguém em casa, certo, dá pra gente ver. Eu acho que isso tem um diferencial, porque a gente tá sempre revisitando as coisas dela, mas ela conseguindo organizar. Eu acho que a nossa expectativa com ela é muito que ela consiga dar conta do dia a dia dela, né? De uma forma saudável, acima de tudo, né? Que ela consiga garantir uma coisa da saúde física, da saúde mental, de ter uma alegria durante o dia, de ter uma coisa que ela goste, e que ela saiba que se aquilo dá errado, vai dar errado para ela. Sim. Quer dizer, não adianta a gente estabelecer uma rotina militarizada, né? Agora tá essa moda de vamos militarizar a educação, eu acho que não vai dar certo, porque você não gera autonomia, que é o que o indivíduo precisa. Impor, né? Impor essa regra. Olha, vai estudar de 2 às 5, obrigatoriamente. Não, a gente não estabelece isso, nem estabelece punições para se não fizer, porque inclusive a gente mesmo também não vai conseguir fazer a fiscalização toda e estabelecer tudo, então vai terminar caindo num vazio essas regras, né? Sim. Então, e mesmo que a gente tivesse estabelecendo essas regras, a gente sempre diria a ela, eu estou tomando conta da sua vida acadêmica, da sua vida escolar. Então, ela nunca vai tomar conta da vida escolar. Responsável, para né? perceber as consequências para ela mesma. Você já até respondeu a minha próxima pergunta, que é, você já botou sua filha de castigo alguma vez por causa de nota baixa? Não. Castigo a gente nunca estabeleceu para nada. A gente, muito pelo contrário, a gente acha que o conhecimento, ele deve servir para... Ela tem que entender, a gente acha que o conhecimento serve para você ajudar outras pessoas, para você se entender na sociedade. Por que as coisas funcionam assim e você poder ajudar as pessoas. Se o conhecimento não tem um sentido de solidariedade, de vida comunitária, de que eu vou ser reconhecida pela minha comunidade porque eu tenho um conhecimento, ele não vai fazer sentido nenhum. Então, a punição... não vai ajudar. Não vai, né? Não vai chegar nesse objetivo aí, não. Olha, a Marilda, eu tô recebendo aqui muitas perguntas. Meu filho tem 14 anos, vai mais na escola, o que é que eu faço? Meu filho tem 10 anos, também não tá indo muito bem na escola, o que é que eu faço? É uma angústia, de fato, de vários pais em diferentes idades. Em dicas gerais, assim, o que é que a gente pode falar para esses pais quando o filho, de fato, não vai mal ou não tá indo bem na escola? Pamela, papai, mamãe, em que meu filho não vai bem? Em que área? Qual é o conteúdo? Sempre foi assim? Vem sendo assim há muito tempo? É pontual? Porque são respostas. A partir dessas perguntas, as respostas podem nortear, né, um pouco o que essa família pode fazer. Boa. Se eu estou com um sujeito detido em matemática durante 3, 4 anos, ou seja, detenimento, como dizia meu professor de psicopedagogia, que fundou uma epistemologia, um modo de conhecer as dificuldades de aprendizagem no Brasil e fora do Brasil, para além, né, da América Latina, ele dizia assim, bom, se o sujeito está detido durante muitos anos numa dificuldade, a tendência é piorar. Sim. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Bom, se é digamos, um bloqueio significativo na área de cálculo, eu tenho que procurar um profissional. Nós temos inúmeras instituições parceiras, por exemplo, da Prefeitura, que realizam esse trabalho quando a gente detecta que é profundo, né? Tem sido uma constante durante muito tempo. Né? Sim. Então, ou não vai bem no que tange a relação com o professor, com os colegas, situações de bullying ou não, agressividade, ensimesmamento, o sujeito não desabrocha, não fala, não participa, né? Está extremamente contido, e essa pode ser uma reclamação, inclusive, dos professores. Sim. Então, talvez seja o campo da psicologia, né? Para auxiliar. Identificar ali no que é que ele não está indo bem, né? Não quer. Sabe por quê, Pamela, não interrompendo? Às vezes tem um grau de expectativa dos pais também que não condiz com a realidade. A ansiedade dos pais, às vezes, produz a doença. Então, a gente tem que, de alguma forma, discernir e escolher um pouco as perguntas para a gente ver e nortear nossas ações enquanto família. Inês, você ia complementar? Complementando. Interessante, porque na minha área de matemática, eu tenho frentes de estudos diferentes. Eu tenho a geometria, eu tenho a álgebra, eu tenho estatística, eu tenho probabilidade. E quando a gente diz que o aluno não vai bem, meu filho não vai bem na escola, eu só vendo, só minha área de matemática, olha quantos ramos eu tenho. Exatamente. E dentro desses ramos eu ainda tenho as competências que são diferentes. Certo. Eu tive uma aluna que ela não conseguia tirar notas boas em matemática de jeito nenhum. Parecia um bloqueio. Mas ela era excelente em inteligência espacial. Entregava um brinquedo daquele do Tangram para ele, que não é um brinquedo fácil.
E ela era a mais rápida de todas. Hoje ela já é uma mulher super bem sucedida, inclusive. Não foi porque ela não conseguia fazer cálculos, né, daquela forma que ela não passou, né, não chegou a ser uma profissional de sucesso. Então, as competências precisam ser, né, desenvolvidas, não é uma competência. Então, quando a mãe diz, o pai, meu filho não está bem na escola, porque a nota está ruim, aquela nota que está ali de matemática, 80% é de avaliação formal. Sim. É de teste e prova. Né? 80% pelo menos, 70%. Então a nota não é tudo. Não é tudo. Né? Não então, pode. E cadê as outras competências do meu filho? Né? Ele pode estar com aquela nota ali de 50% e os outros 50% que não está ali poderia estar muito maior, né, aquela nota dele. Sim, muito mais desenvolvido, chance, né? Porque a escola é muito limitada na avaliação. É a parte da educação mais difícil, né? É avaliar. Avaliar é uma coisa muito difícil. E as instituições de ensino ainda estão muito presas na avaliação formal. É verdade. E eu queria também destacar essa questão da ansiedade, das expectativas dos pais para com os filhos, né? Olha, eu fui uma ótima aluna, então minha filha também tem que ser uma ótima aluna. Vai gerando, como a filha da Sara, uma pressão, né? O adolescente, a criança vai sentindo essa pressão e muitas vezes vai se fechando, né? Não conversa com os pais, não conversa em sala de aula e provavelmente também não vai ter um resultado final bom, né? Tem o contrário também. Sim. Então, alunos que dizem assim, meu pai, minha mãe sempre foram péssimos em matemática. Por e ele isso já traz aquilo que não vai conseguir, porque a mãe não conseguia, porque o pai não conseguia. A outra forma. E a outra história, a outra relação, né? Isso acontece muito. Tem um professor também participando com a gente, o Paulo Sampaio, ele também é professor de matemática e ele deu algumas dicas. Primeiro, adotar prática de gestão de sala de aula a fim de assegurar o clima organizacional necessário à concentração, interação e entretenimento dos educandos. Então, quer dizer, deixar a sala bem organizada para todo mundo prestar atenção na aula. E depois, quando você consegue isso, incluir no plano de ensino e aprendizado da aula sempre situações, problemas de ordem prática e cotidiana, situações do dia a dia, para que o aluno consiga imaginar, né, como é que isso funcionaria no dia dele e aplicar ali na prática. Olha, o nosso Band Mulher está chegando ao final. Queria agradecer a todo mundo que participou. Queria agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Muito obrigada de verdade por estar comigo aqui nesta terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Deixa eu ver quem assistiu o Band Mulher de hoje. Bota aí 3 fotos, por favor. Judivândia, aqui da BAN, estava com a gente. Muito obrigada pela sua companhia. Gabriele, de Feira de Santana, também com a gente. Muito obrigada. Ana Lúcia, de Plataforma, também aqui com a gente. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estamos de volta às 1h15 da tarde. Tem um recado para te dar, hein? Você gosta de arrocha? Amanhã nós vamos sortear 2 ingressos para o show 10 horas de arrocha no Wet n Wild. E tem ainda a participação do cantor Tairone aqui com a gente para falar sobre fim de relação. Não sei lidar com o fim da relação e agora? O que é que eu faço? Eu te espero nesta quarta. Uma ótima tarde. Até lá.